dia, boa tarde, boa noite. Nós somos estudantes do terceiro ano do curso técnico em administração do IFRS Campus Canoas e estamos aqui para mais um episódio do ETCast Estudantes Talk. O assunto de hoje é o totalitarismo das ideologias. Eu sou a Dulce Maria Milcharski. E eu sou a Luma Fonseca Nunes. E nesse episódio do ETCast, nós vamos falar um pouco sobre o livro A Imaginação Totalitária, Os Perigos da Política como Esperança, de Francisco Raso, mestre em filosofia pela PUC de São Paulo e graduado em filosofia pela Faculdade de São Bento, também em São Paulo. Então, o nome desse episódio é O Totalitarismo das Ideologias, mas você sabe o que é ideologia? O conceito de ideologia surgiu na França do século XVIII, com o filósofo Antoine de Tracy. A junção das palavras gregas eidos e logos formaram o termo ideologia, que significa estudo das ideias ou ciência das ideias. Para Destutt de Tracy, ideologia é exatamente esse estudo da formação das ideias através da observação do ser humano no seu ambiente. Então, agora que a Luma já deu a definição de ideologia, nós vamos focar nos pontos que Francisco Raso faz em seu livro A Imaginação Totalitária, Os Perigos da Política como Esperança. Nele, ele traz as consequências de ideologias que possuem políticos como a única solução para o bem maior. Segundo o professor, é da natureza humana procurar constantemente verdades absolutas, o que leva à existência de regimes totalitários, já que essa procura reflete em escolhas políticas diretamente. E dessa forma, a política se confunde com a religião, devido à fé depositada nessas pessoas. Quando ele olha para o Brasil, especificamente, as pessoas se seguram em suas crenças de uma forma extremista e dogmática, e isso faz com que a sua real visão da realidade seja distorcida. Ele conclui que isso acaba com a abertura para questionamentos e opiniões dentro da sociedade, já que uma única verdade deve ser supostamente a resposta do todo. Ele diz que a ideologia é levada como um pensamento totalitário que pode moldar a realidade em que a gente vive. Junto com a democracia, surgiu essa luta de razões para decidir quem convencerá melhor a população da sua ideia de realidade. Segundo Francisco, consequência da política como esperança só pode ser guerra e violência. E em uma entrevista para o site do G1 em 2016, Raso foi perguntado sobre os perigos da política como esperança, e a resposta dele foi essa, abre aspas, nessa suposta experiência de libertação e autodeterminação da soberania do grupo, o mundo se torna um ambiente privilegiado para o advento das ideologias políticas. Nesse sentido, toda ideologia é a expressão de uma religião política, de uma verdade que pretende responder pelo todo, aqui e agora. Não há mais um horizonte de mistério. A ideologia sempre será um pensamento total que precede a realidade. Todo ideólogo sempre forçará a realidade e a assemelhar-se ao seu discurso. Fecha aspas. E é que nem o que a Dulce disse antes, né? Que para ele a ideologia não deixa espaço para questionamento e nem para opiniões. Em seu livro, Francisco se baseou no otimismo racionalista à luz do conceito de temperamento do filósofo e psicólogo William James, para identificar a origem da aversão de admitir estar errado. Ele comenta sobre o comportamento da militância brasileira, principalmente de esquerda, como o suprassumo da ideologia política, sobre sempre ter razão. Então, gente, agora que nós apresentamos um pouco sobre como o autor pensa e se expressa, nós também queríamos levantar algumas questões que nos chamaram a atenção. Então, como vocês sabem, o ETCast, ele é um podcast focado nos movimentos sociais, nas discussões acerca dos movimentos sociais, né? E quando a gente foi fazer a pesquisa para falar sobre o Francisco Raso e sobre a ideologia, sobre as ideias dele acerca da ideologia nesse podcast de hoje, nós encontramos também uma coluna dele no site do Gazeta do Povo, que se chama Lugar de Fala e a Nova Ética da Censura. E nessa coluna, ele, por exemplo, ele cita a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, e ele não faz referência ao nome dela no texto, então, assim, ele cita uma fala dela, mas não diz quem que falou, e ela é uma mulher negra, e daí ele fala sobre como o lugar de fala é uma questão que censura as pessoas que não têm esse chamado lugar de fala. E daí fica a questão de, por exemplo, a Djamila como uma mulher negra. Ela não tem o direito de ter a sua voz favorecida acima das pessoas que não passam pelas mesmas experiências que ela. Por exemplo, pessoas que não são mulheres ou pessoas que não são negras.
ela não teria um favorecimento quando ela for tratar desses assuntos? É uma questão que a gente pode pensar, né? Exatamente, né, Luma? E nessa mesma coluna, ele fala que lugar de fala é um jeito sofisticado de mandar alguém calar a boca. Isso é muito interessante, né? Que tem muita gente que vê lugar de fala como uma censura, como um jeito de não deixar com que que as outras pessoas se expressem, que falem o que elas pensam sobre certas coisas, ou que não permita que elas aprendam sobre certos grupos e o que eles passam no dia a dia, o que é bem pelo contrário, né? O lugar de fala, ele tá literalmente ali para dar voz às pessoas que ficaram sem voz por tanto tempo. E essas pessoas que são tão contra o lugar de fala, elas tentam se colocar em um lugar que não são delas. Elas não têm essa vivência, elas não têm essa experiência. Então, o certo que a gente deveria fazer quando a gente não tem aquela propriedade para falar de certo assunto, a gente tem que deixar quem tem falar. Entendeu? Não é uma censura, não é uma coisa que a gente tá impedindo que os outros falem. É que não vai ser a mesma coisa. Provavelmente vai falar alguma coisa que prejudique, vai falar alguma ignorância. Então é para isso que tá o lugar de fala, né? Para dar visibilidade a essas pessoas que ficaram sem visibilidade por tanto tempo para esses grupos marginalizados, né? A gente pode apoiar de várias outras maneiras, de várias outras formas, sem tentar pegar um discurso que não é nosso. Eu vejo dessa forma. Sem contar, né, que esse comportamento que a gente trouxe dele apagar o nome da Djamila nessa fala que ela teve é uma coisa que é muito favorável a ele, né? Ele soltou ali uma citação sem prova, sem fonte, sem nada, e foi isso. E daí, nessa mesma coluna, ele vem falar sobre lugar de fala. É muito favorável uma pessoa não apoiar o lugar de fala tendo esse tipo de comportamento, né? Porque o lugar de fala tá ali exatamente para evitar esse tipo de coisa, para evitar que pessoas que não entendem do que elas estão falando falem, né, dessas coisas. E daí faz com que apague essas experiências que a gente tem para pessoas que já têm esse privilégio naturalmente de falarem. Então, é muito favorável, assim, que nem eu já disse, para ele e para outras pessoas que também têm esse comportamento, apagarem o nome de certas pessoas ou se meterem em experiências que não são delas para, né, terem as suas visões expostas acima de pessoas que já foram marginalizadas por tanto tempo. Exatamente, eu acho que esse é um dos propósitos dos movimentos sociais, né? A gente finalmente tem a nossa voz aumentada, a gente finalmente tem a nossa voz escutada, e isso é uma coisa que também bate muito com o conservadorismo, né? Que é uma ideia que o Francisco segue. Mas enfim, daí vocês deixem a opinião de vocês no nas nossas redes sociais, e daí nós vamos continuar esse assunto por lá. Agora nós temos a nossa próxima questão. Então, a gente vai voltar um pouquinho sobre a questão da ideologia, né, que é o tema do nosso episódio de hoje e o tema do livro do Francisco. Primeiramente, dizendo que é bem interessante essa ligação que ele faz com a ideologia e a religião, que é uma coisa que a gente vê que acontece realmente bastante, principalmente atualmente, né, que tá acontecendo muito, que refletiu diretamente na situação que o Brasil tá agora, se a gente pode dizer desse jeito, que as pessoas veem a voz de algum político como a voz de Deus, né? Que é impossível ser questionada e que é aquilo que elas devem seguir para sempre. E quem não concorda tá automaticamente errado, é um pecador, e enfim. Mas uma coisa também que ele traz bastante é que a gente não deve, em momento algum, colocar as nossas esperanças nas mãos de políticos. Ele traz a ideologia como essa coisa muito limitadora, que não permite que a gente tenha opiniões, que não permite que a gente escute outras coisas, que a gente não tem como fazer questionamentos e tudo mais. Mas a gente vê exatamente o contrário, né? Porque ele também, ao mesmo tempo que ele diz que é ruim colocar a ideologia como uma religião, ele fala que é melhor gastar as nossas esperanças em religião. Ele traz vários exemplos, inclusive, em uma reportagem que ele fez para o G1 falando sobre o livro, que de outras coisas que a gente poderia gastar as nossas esperanças. Ele fala
em futebol, em jazz, em religião, né? Como eu já falei, mas política não. O que é uma coisa a se pensar bastante, né? Por que ele tá falando isso, sendo que a política é a nossa única garantia de um futuro para o nosso país? A política é o único meio que a gente tem de conseguir qualquer coisa, porque política é uma coisa que a gente está rodeado o tempo inteiro, né? E, inevitavelmente, dentro dessa democracia que a gente vive, a gente vai ter ideais. E não necessariamente vai ser alguma coisa ruim. Com ideais, eu vou construir um pensamento crítico, eu vou saber criticar o comportamento de certa pessoa. Ele traz isso como uma coisa que nos limita muito. E eu não consigo ver dessa forma, não sei se a Luma concorda comigo, eu imagino que sim. Quando ele diz essa questão de que a gente não deve pôr esperança nenhuma na política, sendo que a política é a nossa esperança. Se ela não é, o que a gente vai ter? O que a gente vai ser, né? É exatamente que nem a Dulce falou, né? Porque o que a gente vai ser sem a esperança na política? Porque, assim, apesar de a gente estar em um momento complicado, nós já conquistamos muito através da política, através da democracia. Então a gente fica assim pensando, a gente não pode botar a nossa fé, a gente não pode ter esperança em que os políticos e a política faça algo pela gente, é uma coisa que eu fico pensando assim, né? E uma última questão que nós queremos levantar é sobre como ele fala que a consequência da política como esperança só pode gerar guerra e violência, né? A política como esperança só pode gerar guerra e violência. E a gente fica pensando assim, essa guerra, essa violência, ela foi gerada porque a política foi tratada como esperança ou foi porque, por exemplo, as pessoas que estavam utilizando da violência acharam essa violência como, sei lá, uma última opção? Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas, que nem a gente estava falando no lugar de fala, as pessoas não são ouvidas quando a gente pede por favor, quando a gente fala educadamente. Então, assim, tem coisas que não são resolvidas no ai, por favor, muito obrigada. Tem coisas que precisam ir um passo à frente para que sejam feitas e sejam escutadas. Então, a gente tem também essa questão de a política, ela só pode gerar violência, só pode gerar guerra, ou isso é uma questão de ela gerou a guerra e a violência porque antes a pacificidade não foi escutada? Exatamente, né, Luma? Claro que todo mundo quer que a violência e as guerras sejam extinguidas, né? Eu espero que todo mundo queira. Mas tentar combater a violência acabando com a ideologia, eu acho que não seria uma solução eficaz. Eu acho que, primeiramente, sem a ideologia, né, que é uma coisa que ele já vai contra, a gente teria a ignorância política do povo, né? Porque se a gente ficar privando as pessoas de ideais e terem contato com a política e tudo mais, vai levar a uma ignorância política, o que vai ter consequência direta com com o futuro, né, do país e da sociedade. E a violência, a gente não pode ver como uma coisa só, entendeu? Ah, é só a violência. Não, tudo teve uma consequência, né? Normalmente são porque ela acontece porque grupos foram calados, passeatas pedindo direitos humanos foram, enfim, brutalmente acabadas por policiais e tudo mais. Então, uma coisa que ele não traz no livro dele, em momento algum, é uma receita para tudo isso que ele tá trazendo, né, como problemática. As consequências da ideologia como o totalitarismo, mas ele não traz nenhuma forma de resolver isso, né? E ele também fala somente sobre a violência, e é isso, e acabou. Sendo que a gente tem que ver que a violência, ela tá sendo usada por quê? É porque as pessoas não estão sendo ouvidas, né? Então, né, gente, é com esse questionamento, é com essa reflexão que nós vamos fechar o episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado e que as nossas palavras tenham trazido ideias novas para a cabeça de vocês. Então, até a próxima e tchau!